Saudações, meus amigos, como vocês estão? Como prometido, esse é o segundo vídeo do dia. Enquanto eu editava o primeiro, a bateria da minha câmera arriou e eu esqueci ela desligada, sem carregar, então até ela voltar, não vai dar tempo de vocês verem minha fuça. De qualquer maneira, vamos para o que interessa, né, que é o conteúdo, e eu quero atualizar vocês das minhas impressões. No vídeo anterior, eu mostrava, né, eu fazia uma análise do total do mercado de criptomoedas e a gente estava mais ou menos aqui, né? Eu analisava justamente esse candle aqui. Essa figura gráfica, esse candle é chamado de um doji, só que é um long-legged doji, que é candle doji perna longa, né? E ele é um possível candle indicativo de reversão de tendência. Eu explicava isso no vídeo anterior, não vou repetir tudo para não cansá-los, mas convido vocês a assistirem o que eu disse lá, porque minha análise não mudou. O que eu vou fazer aqui é uma atualização para que vocês não fiquem emocionados e entrem nesse candle gigante aqui. Tá? Esse candle aqui merece cautela, tá bom, pessoal? Vou explicar para vocês por quê. Primeira coisa que eu tenho para dizer. A minha análise não está invalidada de forma alguma, ela está confirmada. Eu enxergo isso aqui como uma possível retomada de alta, só que como nada cai para sempre e foi o que justificou a minha análise dessa movimentação de alta, nada sobe também para sempre, tá bom? O mercado, ele se projeta em ondas. Você veja que ele começou a cair, mas ele não cai para sempre. Ele cai, em algum momento ele sobe, aí ele cai de novo, em algum momento ele sobe de novo, ele cai, em algum momento ele sobe de novo. E o que esperar aqui? Que ele caia também, tá? Coisas positivas que se confirmaram desde então. O RSI teve um rompimento muito interessante, se considerados esses toques aqui, né? Então esse rompimento aqui foi muito interessante, só que ele foi muito agudo, então pode ser que ele tenha um retorno na sequência. Considerando esses dois topos aqui, esse topo aqui e esse topo aqui, a gente ainda pode aguardar que o RSI pivote acima dessa LTB, para aí sim a gente imaginar ele com mais força, indicando uma retomada da alta, tá bom? Nós ainda estamos em tendência de alta, tá, pessoal? Mas é claro que isso depende do time frame que você está olhando, porque se você der um zoom out, a tendência ainda é de alta. Isso aqui não se transformou numa tendência majoritária de baixa. Isso aqui é uma tendência, no máximo, terciária de baixa. Possivelmente uma onda 4, como eu havia dito anteriormente, para que o mercado continue a subir. Só que uma onda 4, ela caminha no tempo e pode ser um período longo de lateralização. Tá? Isso não significa que o mercado vai romper direto para cima. Então, o alerta que eu quero fazer para vocês é, assim como nenhuma boa ação fica impune, nenhum candle desse também fica. Para quem entrou emocionado aqui, eu sugiro cautela, tá bom? Não vão com tudo aqui. Continuem fazendo DCA, porque a gente não deve imaginar uma retomada de alta, uma onda 5 de alta a partir de agora. O mercado pode ainda continuar lateralizando, mas nós temos coisas muito positivas a serem observadas aqui. No meu setup, e esse aqui foi um indicador que eu escrevi, tá? Esse códigozinho aqui, ó, foi eu que escrevi, tá? Que vocês veem aqui embaixo. É um indicador que concentra 5 EMAs, 5 médias móveis exponenciais. Eu vou deixar no link fixado depois para que vocês possam utilizar também, tá, essas EMAs caso vocês queiram. Esse RSI também, ó, fui eu que escrevi esse RSI. Vou deixar também no link caso vocês queiram adicionar o TradingView de vocês. E aqui no meu setup eu utilizo uma média 14 como uma média relativamente rápida. Ela não é rápida como a média 7, 8, 9. E uso no time frame semanal a média 18. De 18 semanas. Aqui a gente pode ficar feliz porque a média 14 ela foi rompida, só que é natural que a gente veja um reteste dessa média e essa figura que a gente vê, esse N aqui, a gente chama de pivô, ele precisa ser confirmado para a gente
interpretar esse rompimento como uma retomada de uma tendência terciária de alta e não apenas como um topo descendente. O que é um topo descendente? É um topo mais baixo que o anterior, como os sucessivos topos descendentes que nós vimos aqui. Tá vendo? Esse aqui é um topo, né? Aí ele fez um fundo e fez um topo na sequência. Mas foi um topo maior do que esse? Não, foi o topo abaixo, né? Então ele é um topo descendente. Aqui a mesma coisa, ó. Fez um topo mais abaixo, aí fez um fundo mais abaixo e o topo abaixo. Um fundo abaixo e o topo abaixo do topo anterior. Aí aqui ele começou a ensaiar, né? Uma retomada, falhou aqui e voltou a fazer topos e fundos descendentes, tá? Qual é a situação ideal que a gente espera? Que esse topo se mantenha, que ele faça um reteste da média sem perder este fundo anterior, e aí ele supere estes topos anteriores, pivotando assim, ó, para que a gente pense numa retomada de alta. Isso aqui pode demorar muitos dias. O alerta que eu quero fazer para vocês é: não entrem com tudo aqui, porque isso pode ser apenas um falso rompimento, e é prudente que a gente aguarde um reteste da média 14, e ele pivotando indique um movimento mais consolidado de alta, preferencialmente superando esse topo anterior. Tá vendo essa linha mais rosa aqui? Isso aqui é uma baita de uma resistência, tá? Que a gente precisa vencer. No tempo gráfico semanal, a gente vê aqui o RSI encostando ainda nessa LTB, tá vendo? Isso aqui é uma linha de tendência de baixa. O RSI continua fazendo topos e fundos descendentes, tá? Continuo achando que a gente tem muitos indicadores bullish para a gente pensar que não vai acontecer aquela queda até os 40 mil. Possível é, mas eu acho difícil que ela aconteça, tá? A gente tem indicadores bullish, mas eles precisam ser confirmados ainda. O ideal é que o RSI se comporte da seguinte maneira: ele precisa romper aqui essa linha de tendência de baixa e ensaiar novamente uma tendência de alta, tá bom? Precisa pivotar acima dessa linha de tendência de baixa aqui e resetando o RSI, a gente veja ele em movimentos ascendentes, tá bom, pessoal? Positivamente, a gente tem aqui também o MACD, ele está aliviando aqui o histograma. Expliquei também rapidamente como é que funciona. Aliás, sempre que eu uso, né, o MACD, eu explico para vocês como é que ele funciona em tempos gráficos semanais. Ele é ótimo, a partir de 3 dias, 4 dias, ele já funciona muito bem. No time frame diário, e menos que isso, eu acho ele um pouco atrasado, mas ele já dá sinais interessantes. E eu vejo aqui o MACD já nos apontando para cenários mais esperançosos. Você veja como a gente não pode ser muito precipitado, porque aqui, tá vendo? Ó, nesses 3 histogramas aqui, ele vinha dizendo: olha, tô sendo bullish, né? Tô sendo bullish. E ele só enganou a gente, tá vendo? Então, sem pressa, vamos com calma. Para que vocês entendam como é que funciona, o MACD ele tem uma linha, que é o do MACD, e a outra de sinal. A linha de sinal vou colocar um pouquinho mais escura. O MACD funciona assim, ó. Quando a linha do MACD cruza abaixo da linha de sinal, os histogramas começam a trabalhar abaixo da linha 0. Quando ele cruzou para baixo da linha de sinal, olha como os histogramas começaram a ficar vermelhos. E por que que os histogramas ficam mais escuros ou mais claros? Quanto mais o MACD se afasta da linha de sinal, mais escuro fica o histograma, certo? Então, aqui ele está apontando uma força de retomada do MACD, se aproximando da linha de sinal. A gente pode pensar numa projeção do MACD retomando, próximo à linha de sinal. A linha de sinal, uma vez que a linha de sinal cruze para baixo, né? Aí a gente vê de novo o MACD imprimindo histogramas verdes. E ele está sinalizando isso aqui, né? Ele está ficando mais claro, significando que o MACD está se aproximando da linha de sinal, e quando esse cruzamento ocorrer, a gente vai ver o MACD verdinho, tá bom? É assim que ele funciona. Continuo enxergando sinais bullish em tudo isso que a gente está vendo aqui. Continuo achando que são momentos interessantes para a gente fazer DCA, só que é bom a gente ir com calma, tá? Não vão com tudo. Se vocês estão muito líquidos, não coloca tudo.
depois de um movimento de alta desse aqui, é de se esperar que em algum momento haja um reteste. Ele pode vir até aqui, ó, 0,618 de Fibo no semanal, e aí ele testar de novo essa linha aqui, né, essa resistência, que é esse topo anterior. Talvez ele bata até nesse topo anterior aqui e já faça uma devolução, sabe? Então, até para um swing trade, é interessante a gente esperar um fundo ascendente, certo, pessoal? Ou seja, é preferível que a gente espere ele se comportar numa retomada e quando ele decidir o que ele vai fazer aqui, né? Se ele desce mais ou se ele realmente entrega uma alta, melhor é esperar. Mercado é inteligência emocional, tá bom? Quem é apressado deixa o dinheiro na mesa e quem tem a paciência abraça o dinheiro de quem deixou a grana na mesa, tá bom? O Bitcoin ainda precisa vencer essa média de 18 semanas, tá bom? Olha o que eu falei. Quando acontece uma alta dessa aqui, as pessoas vão realizar lucro. Então ele precisa vencer essa média aqui antes da gente pensar numa retomada de alta realmente expressiva, tá legal? Continuo achando que são pontos interessantes de DCA, compras fracionadas. Ele deve revisitar essa média 14 aqui, para posteriormente revisitar a média de 18 semanas, ou até apenas fazer um topo descendente aqui e a gente vê como é que ele se comporta em relação a esse fundo aqui. Esse fundo pode virar um suporte e ele prosseguir, ou ele pode perder esse suporte, e aí talvez seja interessante mesmo você cogitar um swing trade, né? E se desfazer de parte, momentaneamente, né? De ativos, de alguns ativos que estejam reproduzindo esse padrão para recomprar um pouco mais barato. Mas isso, amigos, é para quem manja de swing trade. Para quem tem uma gestão de risco bem controlada, se você segurar o teu patrimônio aqui, pensando no longo prazo, talvez não compense você sair desses ativos, né? Porque o movimento pode ser tão explosivo que tem de ursão aí, né, no YouTube, falando que agora é o apocalipse, né? Como é que ele tá agora com a cabeça dele aqui, né? Se ele se desfez nessa barra aqui, pensou? Se ele se desfez do ativo dele nessa barra aqui, ele ficou felizão quando viu isso aqui, né? Até que ele deu essa agulhada, né? O ativo deu essa agulhada aqui, e aí como é que ficou a cabeça dele? Falei sobre isso no vídeo anterior. Assistam o vídeo anterior, porque lá eu falo muito de inteligência emocional, de como isso pode afetar o teu emocional. E agora, se o cara que vendeu aqui se desesperou e está recomprando aqui, pode ser que ele tome outro susto, tá? Que ele perdeu dinheiro recomprando mais caro. Ele pensou, bom, agora é a hora, e o mais provável é que o Bitcoin faça um outro reteste aqui. É o mais provável. Nada cai para sempre, nada sobe para sempre. Ainda que ele venha a subir novamente, ainda que ele venha a superar isso aqui, o mais provável é que ele desça um pouco aqui, tá? Pode não ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser que ele venha, teste aqui, devolva após essa média de 18 semanas, tá? Que ele venha fazer o reteste. Minha opinião, tá? Não é uma recomendação de investimento, nem uma recomendação de trade. Mas já que ele fez esse movimento, minha opinião é que é inteligente a gente aguardar um reteste ou um fundo ascendente, ainda que a gente entre atrasado. Para um swing trade, o melhor é você esperar que ele confirme esse movimento como uma retomada de alta, e aí você surfa uma alta, tá bom? Você pode até entrar atrasado, mas pelo menos você garante que você não caiu num bull trap, tá bom? Uma armadilha de touro. Outros ativos que eu analisei naquele vídeo anterior também estão apresentando comportamentos muito interessantes. A NIR, ela já está desafiando a média de 18 semanas, o comportamento é o mesmo, o ideal é esperar ela testar e ela confirmando, né? Aí sim entrar. Pendle, não chegou a testar ainda, acredito que Pendle ainda vai dar uma recuada, talvez metade desse movimento, isso acontece, tá, gente? Pode ser que ela volte aqui ainda a 3,87, ponto interessante para entrar, tá? 3,87. XRD, ratifico tudo que eu falei sobre XRD.
uma baita de uma oportunidade de entrada. XRD deve ainda, na minha opinião, retestar essa média aqui, a menos que algo muito bullish aconteça dentro do ecossistema. Eu acho que ela ainda deve trabalhar um pouco nessa segunda metade desse canal dobrado aqui para baixo, com possibilidade nada desprezível de visitar aqui o fundo desse canal. E eu não esperaria de maneira alguma, porque esse teste pode não acontecer. Quem acredita no projeto, eu já entraria aqui, não esperaria, tá? Porque aqui são movimentos de baixíssima diferença. O reteste aqui da média 14, olha, não dá 3%. O fundo do canal não dá 16%. E as altas podem ser muito explosivas, como a gente já viu acontecer aqui, ó. Tá? 75% em pouquíssimos dias, tá? 4, 5 dias. Então, você não ficar de fora, se você acredita, tá? Na XRD, na minha opinião, não se pode mais esperar. TOG ainda está numa tendência terciária de baixa, como todas as outras, tá vendo? Esse topo ainda não é mais alto que o topo anterior, continua com a tendência de baixa. Eu acredito que ele deve retestar aqui antes de subir. Caso não faça isso, e a gente deve sempre cogitar todos os cenários, né? Aí a gente pode pensar uma retomada se ele pivotar aqui acima desse topo anterior, aqui em 0,0053, né, que é 0,382 de FIBO. Aí a gente já tem uma segurança para pensar em dog indo para a lua. Ideal mesmo, né? Seria aqui, né? Ele superar o 0,5 de FIBO e pivotar acima disso, né? Seria o ideal. A impressão de USDC continua, tá vendo? Bateu na média 14 e subiu. O USDT continua sendo mintada também a rodo. Então, pessoal, sair do mercado, para mim, não faz sentido nenhum sair do mercado. Assim como não faz sentido sair de ativos agora. A menos, de novo, que esse fundo aqui seja perdido. Beleza, turma? Como eu disse, era só uma atualização. Assista um vídeo anterior, caso você não tenha assistido. Não esquece de deixar o teu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para que vocês continuem a acompanhar as minhas análises de mercado. E no meu próximo vídeo eu espero trazer mais um episódio do airdrop da Scroll. Para quem me acompanhou viu que eu ganhei mais de 100 mil tokens ZK. Que corresponde aproximadamente à cotação atual $18.500. Isso aí dá 100 mil reais, mais de 100 mil reais, né? Na cotação atual, e eu não pretendo vender esses tokens antes que eles se aproximem do $1, ou seja, eu quero fazer perto de 500 mil reais com esses tokens. Então acompanhem aí, não percam essa oportunidade que a Scroll está dando de você ganhar também um airdrop. Não sabemos, né, se é nessa dimensão, se é nessa quantidade, mas o que a gente não pode é ficar de fora. Beleza, gente? Muito obrigado para quem ficou até o final e até a próxima. Um abraço!